E aí, pessoal, tudo bem? Ó a luz do sol sobre minha divinescência aqui. É, esse vídeo, embora ele vá ser muito filosófico acho que é arrogante demais dizer, mas ele vai sim ter spoilers. Eu tô na página 72 do livro e eu não vou esconder nada do que tem lá, porque senão eu não vou conseguir falar. Então, se você quiser, adicione aí esse vídeo para sua playlist de ver mais tarde, principalmente porque esse livro, The Dark Forest, ele está na primeira temporada da série da Netflix. Então não é como se, né, a gente estivesse falando da próxima temporada que vai sair no ano que vem. A gente está falando da série que você já pode ir lá assistir agora e voltar aqui. Eu fiquei sem internet, e aí eu li no celular, no Kindle mesmo. É horroroso ficar sem internet, porque eu não trabalho, eu não jogo. Então, assim, o meu entretenimento está na internet, o meu trabalho está na internet, as coisas que eu tenho estão na internet, não dá nem para abrir os livros que eu tenho no computador. Uh, e aí, fui salvo pelo celular. E aí, eu fiz várias anotações logo nas primeiras páginas e, e trouxe algumas ideias aqui para compartilhar com vocês. Tem uma coisa muito legal. Bom, eu estou apaixonado por esse escritor, pela obra dele. E eu lembro quando saiu Guerra dos Mundos, é que você não estava vivo nessa época ainda. É um filme do Tom Cruise a respeito de invasão alienígena. Quando saiu esse filme, eu achei uma merda. E eu falei, cara, os caras fazem um filme sobre alienígena e não mostram alienígena. E aí eu conversei isso com algumas pessoas, a maioria delas concordou comigo, que o filme foi uma merda. Até que alguém me deu uma opinião que eu achei sensacional. Como é bom, né? Conversar com gente mais inteligente que a gente. E aí ele falou assim, cara, mas você tá focando na coisa errada. E o filme ele não foi feito para você focar nos alienígenas. Os alienígenas eles são uma coisa secundária. É para você focar no comportamento humano. Então, quando você vê o Tom Cruise, ele é muito bom em mostrar qual é a reação espontânea de alguém que não tá entendendo nada do que tá acontecendo. E aí, seguindo o Tom Cruise, você vai vendo as pessoas, como elas se comportam, como elas brincam que nem zumbis por um carro para poder sair daquele lugar lá onde eles estão. Aquilo é a nata do comportamento humano. Através de estudo, de preparo, eles conseguiram prever e ser convincentes na forma como a humanidade reagiria a uma coisa que eles não estão entendendo e que está acontecendo aqui. Eu volto. Não foi exatamente dessa forma que foi colocada, mas a essência é essa. Eu falei, caralho, olha que interessante. Aí eu comecei a gostar do filme. Não ao ponto de ver de novo, mas aí, assim, das minhas lembranças, eu falei, foi um filme bom. Talvez essa conversa e esse filme tenham me preparado para Bird Box, que foi uma obra que eu adorei. E aí, assim, quando você pergunta para as pessoas se elas gostaram de assistir Bird Box, geralmente elas falam assim, é uma merda o filme, porque você fica o filme inteiro fugindo de um negócio e acaba o filme e o negócio não aparece, você não sabe o que é o negócio. É frustrante não ver o negócio, não ver o negócio. Mas aquele filme, ele não é sobre um ET, ele não é sobre um demônio, ele não é sobre um fantasma. Aquele filme é sobre maternidade. Inclusive tem vídeo dele aqui no canal. Me orgulho muito de ter feito, embora vocês podem discordar 100% do que eu falo. E o Cixin Liu, ele faz uma obra fantástica em que você acha que é para você ficar reparando nos ETs e a adaptação da Netflix ela vai focar 100%, né, na estética, na, no visual, nos efeitos daquilo que foi imaginado. Uh, mas o livro dele é um espelho e quando você olha para o alienígena que você não conhece, inevitavelmente você olha para nós e aí você começa a refletir mais sobre a condição humana e sobre a importância da humanidade e quem é a humanidade no rolê. É, e aí você pensa muito a respeito de tempo e a respeito
sim, de tempo e da natureza humana com seus interesses imprevisíveis e incalculáveis. Nesse segundo livro, a primeira coisa que me veio na cabeça foi como que esse livro foi escrito em 2017. O cara escreveu esse livro em 2017. Em 2020 apareceu a Covid. E esse cara, em 2022, começou a guerra na Ucrânia. E esse cara, em 2017, ele prevê comportamentos humanos, tanto do Covid quanto da guerra da Ucrânia. E isso, para mim, é simplesmente incrível. O que que a gente teve? O que que a gente teve no começo da pandemia? No começo da pandemia, a gente teve, assim, bom, se o mundo inteiro está passando por uma pandemia, a humanidade inteira vai querer a salvação desse vírus. Então, a humanidade inteira vai trabalhar junto para a gente desenvolver uma vacina para escapar dessa porra. Então, ninguém vai ficar escondendo tecnologia um do outro. E foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. E aí, assim, aí a gente tem no começo do livro, e isso não foi bem desenvolvido, então eu talvez fale besteira a respeito disso, mas as primeiras páginas de Dark Force, elas falam sobre o escapismo, que é pessoas de muita grana, elas vão querer escapar da Terra porque elas vão conseguir desenvolver para si tecnologia para tal. E o que a gente teve durante a pandemia? Gente da iniciativa privada falando: eu dou grana para vocês acelerarem o meu rolê aqui, e aí vocês dão para mim e para minha empresa, por exemplo. E qual é a reação da humanidade qual é a reação de toda a humanidade em relação a esse comportamento? A reação é que oficialmente você proíbe que isso aconteça. Cara, não tem cabimento os caras do G3, além de foder todo o varejo do Brasil, além de foder toda a nação brasileira com a sujeira das americanas, e criarem modelo para todas as outras empresas que estão entrando em recuperação judicial, enganando a população brasileira que pensa que a economia brasileira não presta e que é impossível você abrir uma empresa. Imagina esses caras com seus bilhões poderem falar: eu dou dinheiro a mais para o laboratório para desenvolver para mim. Né? Então, até que ponto o capital ele deveria prevalecer perante o interesse de toda a humanidade? Porque uma vez que o 3G ele fode o Brasil com as americanas e pega todo esse dinheiro e fala: desenvolve a vacina só para mim porque só eu quero, quando eles finalmente chegarem à vacina, eles podem simplesmente fechar o laboratório e falar: tem gente demais no planeta, eu quero que só a gente sobreviva aqui mesmo. Então, quando eu digo que o Tsushin Liu ele é genial, porque fazendo a gente olhar para ET, ele faz a gente olhar para o espelho e ver quem a gente é porque imediatamente você vê gente pensando no escapismo, pensando só, olhando só para o seu, e você vê a humanidade inteira falando: não, isso é coisa de arrombado, você tem que desenvolver uma. Você tem que pegar o seu dinheiro, você tem que pegar todos os seus recursos para salvar a humanidade inteira e não só você. E aí a gente chega num consenso planetário de que é arrombado você e que é ilegal você ser escapista, porém não necessariamente isso vai impedir a pessoa de fazer a sua nave, porque afinal de contas o dinheiro é dela, ela faz o que ela querer, mesmo sendo ilegal, porque afinal de contas ela detém todo o judiciário, ela tem um lobby no governo muito forte. Olha que interessante. Então, quantas pessoas receberam essa vacina depois de testadas em cobaias, depois de comprovada a segurança, quantas pessoas não receberam essa vacina prioritariamente porque elas tinham dinheiro, porque elas colaboraram, né? Foram filantropas no, no desenvolvimento da vacina e que a gente não ficou sabendo, embora seja proibido. Então, aquilo que a gente proíbe e aquilo que a gente faz são coisas diferentes, dado a maneira como a gente se relaciona com a sociedade. Eu acho que isso foi simplesmente fantástico. Esse spoiler não foi tão pesado assim. Esse spoiler é pesado. Então, pensa aí em pular, sei lá quanto tempo eu vou falar sobre isso. Não sei. O que acontece? Um, um dos personagens. Sejin é genial no desenvolvimento de personagens. Talvez
a coisa mais preciosa desse livro, que são os personagens dele, tenha sido jogado no lixo, na ocidentalização, né? Você pega um personagem e transforma ele em cinco britânicos, você não tem como carregar a essência dos personagens e você não tem como fazer cinco personagens profundos, dada a velocidade que o negócio acontece. Eu não assisti a série. Depois que eu terminar os livros, talvez eu faça isso comigo mesmo, só para poder conversar com vocês sobre. Um dos seres humanos que, cara, bastou 2 páginas para você entender o cara, porque aí assim, né? Vem ET destruir o planeta. Ninguém vai ser tão arrombado de falar assim: destrói aí essa porra que eu não aguento mais. Nem que você tem que matar todos os seres humanos, pelo menos acaba isso e vem umas raças superiores e vocês tomam conta do planeta, porque se vocês têm tecnologia para chegar aqui, vocês têm tecnologia para fazer esse planeta sobreviver, porque se vocês vieram do lugar onde tem 3 sóis que fode toda a órbita e toda a gravidade e toda a porra toda, com um planeta estável, então vocês vão construir o paraíso das testemunhas de Jeová e todo mundo vai ser feliz e eu não vou estar aqui, mas pelo menos o planeta vai estar salvo. Você fala, isso não vai acontecer. E aí, em 2 páginas, o cara te apresenta o Evans e você fala, vai acontecer e vai acontecer pra caralho. De novo, Tsushin, ele te joga no espelho e aí você e você vê a humanidade. E aí você fala, puta, a humanidade não sou eu, a humanidade é diferente e vai ter um monte de gente que vai seguir esse cara aqui. Então, tudo aquilo que eu achava que aconteceria se a gente tivesse notícia de uma invasão alienígena era uma grande besteira, porque sim, a humanidade está muito mais pro que o Tsushin acha que vai ser do que o que eu achava que ia ser, porque eu não pensei o suficiente nisso. Então, o Evans, e aí eu não preciso dar tanto spoiler assim, ele é adepto de um tal de comunismo das espécies, que é um negócio que ele inventou. E o comunismo das espécies, ele está muito perto do budismo, porque diz que todos os seres do planeta, eles têm direitos iguais aos do ser humano. A esquerda, nossa esquerda pega isso, determinadas ramificações da nossa esquerda pegam isso e levam pro ridículo, assim. Mas tem um ponto na visão do cara, que é o pai dele, bilionário petroleiro, olha lá, eu falei que não ia falar e tô falando. Ele, numa vez em que acontece um grande desastre de vazamento de petróleo, ele age somente no sentido de se eximir de responsabilidade. E quando o filho dele fala assim, porra, pai, mas tem um monte de pássaro morrendo aqui, ele fala assim, o petróleo é importante para o mundo, os pássaros não. A gente já teve um monte de espécies extintas e essas daí não vão ser nem extintas, é só que elas vão morrer muito e depois passa. Não, não é com essas palavras, mas basicamente a relação de pai e filho é essa. E aí tem uma quebra, e Freud explica essa quebra. E o Evans ele fala: eu vou lutar para ser diferente do meu pai. Meu pai só pensa em dinheiro e o dinheiro dele está matando pássaros chafurdados no petróleo. Eu estou jogando detergente num pássaro aqui para tentar tirar o petróleo e está caindo a asa do pássaro. Então eu estou tentando fazer de tudo para salvar e eles estão morrendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou existir para reparar os crimes do meu pai. Então eu vou construir árvores para que os pássaros venham e se reproduzam. É bonito esse pensamento, só que ele é extremo. Então o Evans ele é traumatizado no momento da infância que marca ele pro resto da vida dele. E aí, quando ele escuta que ETs vêm para cá e eles têm medo somente dos humanos e não das outras espécies, então, se os humanos forem extintos, todas as outras espécies serão preservadas. Nossa, então eu quero que a humanidade se foda. E aí você fala, não, mas se esse cara falar no microfone, ninguém vai seguir ele. Mas o cara, ele cria uma religião que abarca um percentual enorme da população. E esse Evans, ele virou o primeiro contato firme depois da chegada dos softphones, que é o zap zap do negócio. E aí ele começa a conversar com a galera e ele aprende sobre a natureza dos Trissolarianos. E olha que interessante, eles têm diferentes características adaptativas. E aí eles começam a falar de sinônimos, né? Matar e assassinar é a mesma coisa. Não são essas palavras que eles escolhem, mas eu estou dando similares aqui. E, então, comer e se alimentar é a mesma coisa. E aí o ET ele vai lá e fala falar e pensar. São sinônimos. E o cara fala, não, falar e pensar não são sinônimos, são coisas diferentes.
Isso é muito foda, porque assim, quando você estuda idiomas, você vê que, por exemplo, pro americano, ser e estar é a mesma coisa. Não existe diferença entre ser e estar. Então ele fala, eu estou americano, eu sou cansado, eu sou com fome. Para eles, o be, ele abarca tanto o ser quanto o estar. E aí, depois de um tempo, você começa a conseguir pensar o mundo igual a eles, só porque você aprendeu o idioma deles. Ah, o idioma japonês também tem uma série de coisas que, quando você aprende a língua, você começa a pensar igual ao japonês e fala assim: ah, é por isso que ele se comporta desse jeito. É porque para eles Tigal é errado e é diferente. Então, se você não for igual, você tá errado. Né? Se você não for Kihon ali, é porque você tá, né, fazendo merda. O jeito de se pensar é moldado pela forma como você expressa determinadas coisas. Então, olha só que interessante. Uma das coisas mais importantes para a gente foi o tamanho do nosso cérebro? Talvez não. O polegar opositor aqui, ele foi extremamente importante. Porque se a gente não tivesse. Porco não faz isso, né? Não tem nem dedo. Mas tem os animais que têm dedo e não conseguem fazer isso aqui. Ou seja, não dá pro cara tocar guitarra, né? Não dá pra ele fazer isso. Né? Tenta juntar os seus dois dedos intercalados, assim. É difícil. Eu não consigo sem ajuda. Esses daqui não encosta. É, eu tô tentando fazer uns negócios aqui. Então, as nossas habilidades manuais sem o polegar seriam muito diferentes. E talvez o mundo não fosse do jeito que a gente conhece se a gente não tivesse esse polegar opositor. A partir dele, a gente fez instrumentos e ferramentas que dependem desse dedo para que você seja funcional. Eu acho super interessante que o Lula ele não perdeu os quatro dedos na prensa, ele não perdeu o polegar na prensa, ele perdeu o dedinho na prensa. Eu não sei como que a prensa pegou o dedo dele, não vejo por que ângulo você consiga prender só o dedinho, a não ser que você faça assim, né? Na prensa. E aí, sem o dedinho, né? Não dá pra você tocar guitarra, mas você tem todas as funcionalidades da sua mão. Não sei por que eu tô falando isso. É raiva do PT só. Quando você quando você pensa, então, em como nós nos desenvolvemos, tem muito a ver não só com esse polegar, mas pelo fato da nossa garganta, da nossa língua, do nosso palato, de toda a nossa boca, conseguir criar vibrações sonoras que o cérebro do outro é capaz de decodificar com sentido. Né? Então a gente aprendeu a falar Ohayou, e aí o outro entendeu bom dia. E aí, se o cara falou Yasumi, aí você entende que vai dormir. É, e, e essa vibração, ela é expansível a todo mundo, ao ponto da gente criar regras de quem é que pode falar em que momento, e qualquer um pode decodificar, então a gente consegue escutar a conversa das velhas no ônibus, por exemplo. Então, tudo da nossa linguagem e toda a nossa cultura, ela foi desenvolvida respeitando esses limites. Então, a gente coloca porta de vidros com isolamento acústico onde precisa, mas a gente tira onde é necessário. E a gente coloca microfones com caixa de som para expandir a voz de algumas pessoas que precisam falar para uma plateia de 5 mil pessoas. E quando tem uma plateia de 5 mil pessoas, é necessário que elas todas façam silêncio quando o líder vai falar. Então, essas coisas moldaram toda a nossa cultura, toda a nossa forma de transmitir conhecimento e moldaram também a maneira como as regras sociais, o acordo social, as normas de etiqueta foram desenvolvidas. E aí você vai para um outro lugar em que tudo é muito zoado, em que os seres que sobreviveram são aqueles que têm a capacidade de se desidratarem, e aí depois você joga na água, a pessoa revive. Por quê? Porque ela precisa se proteger de períodos extremos de temperatura. Então, assim, a Terra vai chegar a 200 graus, você não vai conseguir existir do jeito que você é. Mas aí, uma mudança adaptativa faz com que ele se desidrate e ele fique seco enquanto a temperatura está a 200 graus. Aí, quando a temperatura cai, aí o cara é jogado na água lá pelo rei de alta adaptabilidade. E aí ele volta e aí a história continua. E, e com três sóis, o que, que a pele dele se tornou a refletora? Para quê? Para eles não absorverem radiação e não morrerem de câncer com 2 semanas. E, e
essas nossas cordas vocais aqui, elas são um milagre da evolução, da adaptabilidade. Se você acredita em Deus, é outra coisa, mas o, os trissolarianos, eles desenvolvem a habilidade de luminescência, né? Incandescência, sei lá como que a gente fala isso. Mas eles pensam, e aquilo que eles pensam formam cores na pele dele, e a pessoa que vê alguém pensando identifica essas cores e sabe o que o outro está pensando. Cara, se você vai fazer ficção, então o legal é que você pense what if, né? E se, e crie o mundo e respeite essas regras. E uma vez que você. E uma vez que determinada coisa existe, então a gente quer entender por que ela existe, ver o que dá para fazer com isso e ver como a história seria se essas regras fossem verdades. Isso faz uma ficção legal. E o Tsushin é maravilhoso porque ele faz uma sociedade que toda se ilumina com pensamentos. Então, você olha para uma mulher e acha ela feia, gorda, bigoduda, vai aparecer, sei lá, laranja com roxo. É bruxante. Você mostra que você não está nem um pouco interessado, né? Agora, você olha para uma outra cremosa, aí você fica vermelho na hora. Dá para você esconder excitação do jeito que a gente tenta dar um migué aqui nas ereções que a gente tem quando a gente olha uma mulher muito gostosa? Não dá. Não dá. Então, você vai desenvolver uma ética, você vai desenvolver normas de etiqueta, de comportamento, de bom comportamento que impliquem suprimir uma luz vermelha que não foi você que decidiu projetar, que ela é resultado somente do seu pensamento. Então imagina os trissolarianos indo para a escola. Chega uma menina feia, todo mundo laranja. Chega uma menina gostosa, todo mundo olha para ela e fica vermelha. A sala inteira tá vermelha na hora. Assim. Ela vai poder se ofender e falar assim, ai, como vocês são tarados. Não. Mas em dado momento, ela vai achar que aquilo é natural e aquilo vai deixar de ser um problema. Ou seja, não existiria feminazi entre os trissolarianos, porque não dá para você suprimir a natureza e aquilo que é dito não é ofensivo, porque foi aquilo que foi pensado. Então, assim, dá para você ficar meses pensando como seria a humanidade se a gente não pudesse. Tá vendo como, de novo, assim, ele vira um espelho para você e fala: nossa, como seria a nossa humanidade se a gente não fosse capaz de mentir? Como as pessoas se elegeriam se elas não fossem capazes de mentir? Inclusive, tem uma parte do livro que é sensacional. Ah, essa opção existe de fato, mas não é tão abrangente quanto você possa imaginar. Na verdade, em nosso mundo existem formas de comunicação que dispensam a exibição de pensamento, sobretudo na área da tecnologia, mas o pensamento transparente se tornou um costume cultural, então é difícil entender a humanidade. Tem uma parte em que ele fala que países em guerra eles podem mentir, mas se os líderes eles se encontram e olham um para o outro, aí a verdade vem à tona, aí não dá para você esconder a verdade. Isso é muito interessante. Imagina uma conversa do Putin, do Zelensky, do Biden. Imagina uma conversa dos três sendo televisionada e os três não podem mentir porque eles comunicam exatamente aquilo que eles pensam. Então, como seria a humanidade e como seria a nossa cultura, como seriam as nossas crenças e as nossas regras sociais se a gente não fosse capaz de mentir? É maravilhoso isso. Simplesmente maravilhoso. Então, é por isso que a história da Chapeuzinho Vermelho, quando contada para o alienígena, não faz sentido nenhum. Porque quando o lobo aparecesse dizendo eu sou a vovozinha, ele falaria isso com luz e fica claro que ele não é. Porque quando ele diz eu sou a vovozinha, fica claro que ele quer enganar a, a Chapeuzinho Vermelho. E a Chapeuzinho Vermelho falaria: você é um lobo querendo me enganar, então eu não vou abrir a porta para você, então a história não existe. Isso é interessantíssimo. Né? Quando você pensa que não só como seria a humanidade se a gente não pudesse mentir, mas como os três solarianos eles não conseguem entender a mentira.
E eu acho muito engraçado como o Evans ele não foi capaz de dizer que mentira é diferente de ficção, né? Mentir, o Lobo Mal mentir é uma coisa, mas essa história enfim, deixa pra lá. Bom, agora vai mais rápido, eu acho, tá? O João Sofrêncio, ele fez eu olhar no espelho e perceber isso. Deixa eu ver onde eu acho ele. O cara fala assim, nossa, os próximos anos vão ser muito difíceis. E aí ele fala assim, tempos difíceis é uma ova, não é nada que as pessoas da nossa idade não tenham visto antes. Eu acho que vai ser que nem os anos 1960. Então, isso é muito interessante, porque a gente, geração Nutella, que nascemos numa época em que o mundo estava temporariamente pacificado, a gente achava que a gente só trabalharia para o mundo cada vez melhor. Mas o mundo pacificado não é regra, é exceção. E o mundo controlado é exceção também, não é regra. E os chineses que viveram os anos 1800, os chineses que viveram os anos 1940, os chineses que viveram os anos 1960, eles estão vivendo no melhor momento da história deles. E o Tzu Shin, ele fala que agora tá bom, uma invasão alienígena pode deixar o mundo virado do avesso, virado de cabeça para baixo. Isso não significa que o mundo vai ficar pior do que eles conseguem tancar. Então, aqui de novo, tá uma formação de pensamento e através da ficção uma construção de uma identidade chinesa que é uma coisa muito interessante. Depois a gente vai para a socialização tecnológica, que eu já falei, que o fato de os países estarem desenvolvendo a tecnologia, e eles têm 400 anos para isso é coisa para caralho, o fato deles estarem desenvolvendo a tecnologia não significa que eles vão compartilhar com o outro. Não é porque os Estados Unidos está desenvolvendo a tecnologia que ele vai compartilhar com El Salvador para os caras também poderem colocar a inteligência deles em cima disso e desenvolverem alguma coisa. Não, eles querem a tecnologia de ponta para desenvolver para o mundo. Para desenvolver para o mundo. Vai ser acessível para todo mundo? Não, vai ser acessível para quem puder pagar. Olha, olha como o nosso mundo funciona, então. Isso nos coloca numa situação em que você não tem que ser o mais rico do mundo, mas você não pode ser o mais pobre do mundo, porque você tem que estar num lugar em que você tenha se colocar, chegado num ponto onde você é capaz de pagar por aquilo que os caras desenvolveram, porque eles querem ganhar dinheiro com isso. Bem, bem triste, mas é a natureza. Um, em 2017, o mundo confiava muito na ONU, no poder da ONU. A gente achava que a ONU valia de alguma coisa, embora não impedisse os Estados Unidos de invadir o Iraque. Em 2017, o autor chinês, ele diz que a ONU ela vai tentar organizar a porra toda, mas ela não vai conseguir impedir que países grandes e ricos e poderosos imponham a sua vontade e tenham preferência em relação aos países pequenos que não vão poder fazer nada para impedir que resoluções sejam tomadas ou que resoluções sejam desobedecidas. É maravilhoso. Né? Então, e outra coisa que o autor ele mostra de maneira incrível é esse parágrafo. Há 2 semanas, o porta-voz do governo disse que era impossível bloquear as contas e veja o que aconteceu. Reflita muito bem. Então, quando ele diz que veja o que aconteceu, quando ele diz veja o que aconteceu, ele dá a entender que o dinheiro ele foi bloqueado. Não 100% do dinheiro, mas você não podia sacar todo o seu dinheiro. Por quê? Porque o governo ele quer ter controle sobre o que as pessoas vão fazer. E isso não pode ser investir em loucuras que elas querem para lutar contra ETs que vão chegar somente daqui a 400 anos. E aí nessa hora você fala assim, mas é porque esses caras são otários, eu tenho Bitcoin. E como eu tenho Bitcoin, eu tô tranquilo, porque o dólar vai derreter, mas aí se o dólar perder o valor, com o Bitcoin eu vou conseguir 100 milhões de por cento de dólar. Mas numa situação em que o dinheiro é confiscado e que o valor das coisas é questionado, talvez nesse momento as pessoas não estejam dispostas a dar todos os seus terrenos, todas as suas casas, todas as suas empresas, todas as suas
riquezas, aquele terreno, aquele sítio que tem poço e que tem rio, talvez as pessoas nesse momento não queiram abrir mão disso só porque o cara tem Bitcoin. Porque elas podem chegar à conclusão de que com esse Bitcoin elas não vão conseguir fazer troca por nada. Então, o dólar ele vai derreter. As moedas fiduciárias, em algum momento, elas vão sofrer correções e elas derreterão. O que não significa que as pessoas abrirão mão de suas casas só porque o outro tem o Bitcoin, o que não derreteu, porque são só 21 milhões. Então, principalmente em época de crise, quando todo mundo quer liquidar o negócio, é que eu acho que vai ser mais difícil que aquilo que você acreditou tenha valor, porque vai implicar a fé do outro, né? Então, eu acho mais provável, num caos, a gente voltar para uma situação de escambo do que de explosão e supervalorização do Bitcoin só porque ele não sofreu inflação. Tenho as minhas dúvidas, mas aí vocês especialistas sabem muito mais do que eu, então discursem sobre. Uh, de novo, ele nos coloca diante do espelho e nos faz pensar que a gente pode ficar a vida inteira trabalhando por dinheiro e a gente pode chegar à conclusão de que tem tanto dinheiro no mundo que se todo mundo for comprar as coisas não tem coisa para ser comprada com tanto dinheiro que existe. Por exemplo, os dividendos da dívida pública dá 700 bilhões por ano. Se a Petrobras não vale nem 100 milhões, não vale nem 100 bilhões, eu pensei errado aqui porque eu sou de humanas. Não tem 8 Petrobras, você vai ter que comprar Petrobras e outras empresas. Aí de repente essa galera compra tudo e aí não sobra mais nada. Então, do que vale o dinheiro quando todo mundo decide gastar? E se vem alienígena para a Terra, é interessante porque a gente é meio burro, né? O fato do alienígena tá para chegar daqui 400 anos já nos dá uma ideia de finitude. E se o mundo vai acabar, então eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho para aproveitar. Eu vou render a um hedonismo. Eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho e vou gastar tudo. E se todo mundo decide fazer isso ao mesmo tempo, esse acordo social de que todo mundo só junta dinheiro não gasta, ele cai por terra e aí as coisas, né, explodem de valor e todo mundo só quer gastar dinheiro, ninguém quer acordar cedo para fazer pão. E aí o mundo colapsa. Engraçado que o fato de ser daqui 400 anos não impede de aparecer um monte de fundo de escapista. Olha, é uma oportunidade aqui, hein? Você pode colocar uma grana aqui e a gente vai pegar todo esse dinheiro e vai desenvolver uma nave para fugir. Aí depois que toda a humanidade for exterminada, a gente volta. Ou então a gente vai para um outro lugar. Mas você sabe para onde você vai? Não, mas pelo menos a gente vai ser melhor que todo mundo. Porque a gente não vai estar aqui quando a merda acontecer. Ah, então eu quero ser melhor que todo mundo. Eu gosto dessa ideia e eu tenho dinheiro. Então toma, então eu vou colocar dinheiro no fundo. Né? E aí basta que o governo diga que o escapismo é ilegal para esse fundo colapsar e todo mundo que colocou dinheiro nele desaparecer. Então, a maneira como você olha para esse fundo de investimento, se a Terra estivesse sendo invadida por alienígena, faz você olhar para o monte de fundo retardado que a gente tem aqui, e aí numa hora dessa você pode olhar para esse fundo que você investiu e falar: meu Deus, como eu sou idiota de achar que isso daqui é uma boa ideia. É claro que isso daqui vai dar errado. E aí dá tempo de você aproveitar que estão fazendo propaganda dele para vender com lucro e sair. Pelo menos você não vai estar lá quando descobrirem que aquilo lá é uma merda. E em relação a 400 anos não vai ser suficiente para a gente se preparar para uma invasão alienígena, a gente tem essa marcação aqui em que o cara fala. Pensa como era o mundo 120 anos atrás. A gente ainda estava na dinastia Qin. 120 anos atrás, a gente estava trabalhando em fazenda de café ainda, né? Com uma foice coletando cana-de-açúcar. 100 anos atrás não tinha computador. 100 anos atrás mal havia carros, mal havia
100 anos atrás, 120 anos atrás não tinha trânsito. Então, olha a desgraça que a gente fez, a maravilha e a desgraça que a gente fez em 120 anos. Então, olha como é impossível saber como o mundo vai estar aqui daqui 120 anos. Olha como é impossível saber como que o mundo vai estar daqui 20 anos. E então, o que dirá como o mundo vai estar daqui 400 anos, quando a gente sabe que os ETs estão vindo na direção desse planeta. Então, com estímulo, né, com incentivo, com investimento para que a gente invista para se defender dessa invasão, não tem como saber como as coisas vão ser, e a probabilidade da gente estar muito bem preparado, e como os Trissolarianos imaginaram, a probabilidade da gente ter superado em muito a tecnologia deles é muito grande, e é por isso que os cientistas eles começam a ser atacados. É por isso que eles começam a ter alucinações, é por isso que eles é por isso que os sófons eles começam a sabotar experimentos físicos, porque aí de repente a física não funciona mais. E quem estava no terremoto de Okinawa lá que aconteceu, sabe como é você não ter as leis da física respeitadas. Quando você está no meio de um terremoto, parece que a gravidade não vale mais, parece que e aí assim, sobre condições de física irregulares, não que o terremoto ele desrespeite as leis da física, não é isso. Mas assim, quando tem um terremoto forte, você sente o chão tremer, e isso não faz sentido para você, porque o seu chão é referencial de segurança que você tem desde que você nasceu. Aí o seu primeiro instinto, já que o chão falhou com você, é segurar na parede. Nessa hora você coloca a mão na parede e olha para lá, tá tremendo. Aí fode tudo. Você não consegue reagir, você não consegue sair correndo no meio do terremoto. Por isso que as orientações de emergência são você agachar e cobrir a cabeça para nada cair em cima de você que te deixa desacordado. Mas você tem que esperar parar a tremedeira lá, para depois você fugir para um lugar seguro. E o que está acontecendo com a física do planeta é que está tendo um terremoto e eles estão fazendo experimentos e não está rolando. Por quê? Porque eles querem que as pessoas se afastem da ciência para que 400 anos passem e a frota trissolariana chegue na Terra sem que a Terra tivesse desenvolvido defesas eficientes. Né? Então, tem uma história fascinante aí. E, de novo, parece que a história em si, ela perde muito, ela se apaga muito perante a quantidade de coisa, a quantidade de oportunidades que a gente tem de olhar para nós, para a humanidade, e falar, nossa, olha como a gente está se dividindo. A gente quer que os seres humanos sejam exterminados. A gente quer que a gente quer meter bala nesses caras, ou a gente quer sequestrar e aprender com eles. Então, as pessoas vão se dividindo e você não tem como gerar consenso. É impossível, não importa as circunstâncias, é impossível unir toda a humanidade em torno de um ideal. Porque alguém vai até inventar um ideal que ele não acredita, simplesmente para levar um monte de gente com ele, porque aí ele consegue poder. E o ser humano gosta de poder, ele gosta de influência. Ele gosta de gente colocando dinheiro no fundinho dele, de fazer alguma coisa que pode ser uma ideia merda, mas como ele vai convencer um monte de gente que é uma boa ideia, então pelo menos ele vai ser rico e poderoso, ele não vai ser só mais um seguidor. Então a gente nunca vai ter consenso, não importa que guerra seja, não importa que invasão seja. Isso é muito interessante de pensar. Agora, uma das coisas mais maravilhosas que eu vi até agora foi a conversa do Trissolariano falar com o Evans e dizer assim, cara, né, o Evans pergunta qual que é o plano de vocês? Vocês mentem, a gente não sabe lidar com isso. A gente tem medo de vocês porque vocês mentem. Então a gente vai extinguir a humanidade inteira. Então a gente vai usar a sua ajuda para extinguir toda a humanidade e depois a gente mata você. E é interessante como o Evans, ele vai lá e fala assim, não, olha, eu vou contar isso daqui pra galera e se você falar desse jeito, eles não vão querer te seguir mais. Então tem coisa que você não pode falar desse jeito. Mas fica tranquilo que eu vou fazer o meio de campo aqui pra galera não levar a coisa pro lado tão literal. E aí você fala, Fausto, nenhum ser humano seria esse Evans. E aí você lê 2 páginas a respeito da formação do personagem, e aí você fala, ele faria isso assim. E esse autor, ele é tão foda, mas tão foda, que ele consegue meter metalinguagem dentro do livro dele. Então tem um personagem dele que decide criar um personagem. Então, um personagem dele que decide criar um personagem e ele começa a estudar o que um personagem precisa ter para ser convincente e para ser denso e apaixonante.
Então, ele ainda enfia metalinguagem dentro do livro e você fala, caralho, aqui o cara tá dando a receita do bolo. Além dele conseguir construir personagens muito foda, ele ainda consegue te ensinar qual é a receita pra fazer os personagens que ele faz através de um personagem que ele criou. Eu tô parecendo um fanboy, né? Eu tô parecendo uma tiete deslumbrada, mas é porque acho que eu virei isso daí mesmo. Enfim, a gente ainda tá em 12, 14% do livro. Tem água pra rolar ainda. Um abraço.